Olá, turma. Vou falar um pouco sobre os pronomes oblíquos, ok? Eles podem substituir um pronome pessoal do caso reto ou até mesmo um substantivo, tá? Então, os pronomes oblíquos, eles são divididos em átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes, ou tônicos, mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si e consigo, ok? Os pronomes oblíquos, átonos, eles são empregados sem preposição. Então, exemplo, Fernando a deixou sem graça. Então, aqui o pronome oblíquo a, ele pode estar substituindo o pronome ela ou até mesmo o nome de uma menina. Já os tônicos são obrigatoriamente regidos por preposição. Então, disseram a mim toda a verdade. Esse a é uma preposição. Após as formas verbais terminadas com som nasal, os pronomes átonos, o, os, a e as assumem as formas no, nos e na, nas. Todos davam a menina por perdida. Então, eu vou substituir o termo a menina por um pronome oblíquo. Então, todos davam na por perdida. Eu tenho aqui um verbo terminado com um som nasal. Por isso que vai ser substituído pelo na. Os pronomes me, te, se, nos e vos, a depender da regência expressa pelo verbo, atuam como objeto direto ou indireto. Então depende, se o verbo pedir preposição, ele vai ser um objeto indireto, se não pedir, objeto direto. Então, exemplos. Os alunos sempre me respeitaram. O verbo respeitar não pede preposição. Então, neste caso, o me, ele vai ser um objeto direto. Os alunos sempre me obedeceram. Já o verbo obedecer pede auxílio de preposição. Por isso, nesse caso, o me ele vai ser um objeto indireto. Os pronomes o, os, a e as exercem a função de objeto direto ao substituírem o complemento verbal não regido de preposição obrigatória. Comprei o presente para você. Então, aqui no caso, vou substituir a palavra, o termo o presente, pelo pronome oblíquo o. Comprei-o para você. Os pronomes o, os, a, as assumem as formas lo, los, lá, las, após as formas verbais terminadas em r, s ou z, bem como depois da partícula eis. Então, os verbos terminados em r, s ou z, o pronome vai se tornar lo ou lá, e depois da partícula eis. Então, o exemplo que nós temos aí, eis a presente afirmação, portanto. Então, ei lá, portanto, ok? Devo analisar este caso o quanto antes. Então, devo analisá-lo o quanto antes. Percebam que o R aqui do verbo, ele foi retirado e o S aqui do eis também foi retirado, ok? Em se tratando de complemento verbal, o pronome lhe sempre funciona como objeto indireto. Entregamos-lhe as encomendas. Entregamos a quem? Ao verbo pede preposição. Por isso que o lhe vai ser objeto indireto. Os pronomes nos, vos e se, no sentido de indicarem uma ação mútua, denominam-se recíprocos. Então, temos lá os exemplos. Todos nós, fiéis assíduos, demo-nos as mãos. Os formandos saudaram-se alegremente. Então, aqui nós temos aí uma ação recíproca dos sujeitos da oração. Os pronomes oblíquos tônicos são sempre seguidos de preposição e podem ter as seguintes funções. Como complemento nominal, muitos doces fazem mal a mim. Por que ele é complemento nominal? Porque o a mim está complementando a palavra mal e não o verbo. O objeto indireto, ele complementa o verbo, né? Não contraria o segredo para ti. Não contaria o segredo para ti. Objeto direto. Esqueceu os livros e a si na cidade. Agente da passiva. Os biscoitos foram feitos por ela. Aqui, ó, agente da passiva, né? Nós temos uma voz passiva aqui e aqui o agente da passiva.
Adjunto adverbial fará os trabalhos conosco, ok?